Meu marido me flagrou tendo um caso com o irmão dele no nosso chuveiro, mas fiz com que ele fosse preso ao fazer meu filho mentir para a polícia e também durante nosso divórcio. Agora, anos depois, o karma me atingiu em cheio, transformando minha vida em um completo caos. Enquanto meu filho também se tornou um traidor e foi preso por algo totalmente repulsivo. Meu marido me pegou transando com o irmão dele no nosso chuveiro, há 4 anos, e eu convenci nosso filho de 16 anos a mentir dizendo que tinha visto hematomas em mim. A polícia o prendeu naquela mesma noite. Meu filho disse que tinha visto o pai me empurrando contra as paredes. Uma mentira completa, mas funcionou. A ordem de restrição impediu que meu marido chegasse perto de nós ou da casa. Perfeito, já que eu queria colocar meu namorado para morar lá de qualquer jeito. É aí que tudo desmoronou. O divórcio me deu tudo, casa, carro, pensão. Meu filho se recusou a ver o pai por 2 anos, porque eu ficava contando histórias sobre como ele era violento. Lembra quando ele gritou comigo porque gastei demais? Isso é abuso, querido, eu dizia. Meu namorado se mudou assim que os papéis foram assinados. A vida foi boa por uns 6 meses. Até que encontrei ele na cama com a vizinha. Mesmo chuveiro, só que com outra mulher. A ironia não passou despercebida. Coloquei-o para fora e tentei namorar outras pessoas, mas a fofoca já tinha se espalhado. Cidade pequena. Todo mundo sabia o que eu tinha feito com meu ex-marido. Até minha irmã parou de me convidar para o jantar de Natal. Você destruiu um homem bom, ela disse no último Natal. E ainda usou seu próprio filho para isso. Meu filho terminou o ensino médio e foi morar com o pai. Descobri que meu ex montou uma empresa de tecnologia depois do divórcio e ficou milionário. Tipo comprando prédios. Um dia, meu filho voltou para casa de fim de semana dirigindo uma BMW que o pai tinha dado. Mãe, eu sei que você mentiu, ele disse no jantar. O papai nunca encostou em você. Estou fazendo terapia e lembrei do que realmente aconteceu. Você me treinou para falar aquilo para a polícia. Isso foi há 1 ano. Desde então, meu filho não atende mais minhas ligações. Descobri pelo Facebook que ele tinha se casado no mês passado. Não recebi convite. A noiva postou fotos da festa de casamento em um clube luxuoso. Meu ex estava lá com a nova namorada, uma advogada que mais parece modelo. Mas o golpe final veio no mês passado. Fui demitida do meu emprego de recepcionista. Meu carro quebrou na mesma semana. Engoli meu orgulho e liguei para o meu ex, pedindo ajuda para pagar as contas, só até eu me reerguer. Você me colocou na cadeia, ele disse. Virou meu filho contra mim com mentiras. Ficou com a minha casa e agora quer dinheiro? Ainda sou a mãe do seu filho, respondi. Não, você é a mulher que destruiu nossa família por causa de um pinto qualquer. Não me ligue mais. Até minha mãe me chamou de patética quando pedi dinheiro pro aluguel. Você tinha um marido fiel que te dava tudo. E jogou fora por quê? Por uma rapidinha com o irmão dele. O pior é que agora meu filho está casado e esperando um bebê. Mas descobri que ele está traindo sua noiva que está grávida com a prima dela. Quando a esposa dele me ligou chorando, pedindo conselho, eu disse para ela deixá-lo. Tal mãe, tal filho, ela respondeu antes de desligar. Meu ex não me ajuda financeiramente. Minha família me trata como veneno. Tenho 45 anos, moro em um kitnet e trabalho meio período em um supermercado. Enquanto isso, meu ex comprou uma casa de praia e meu filho posta fotos de férias na Europa. Será que eu realmente estava tão errada em querer ser feliz, mesmo que isso significasse distorcer um pouco a verdade? Atualização. Já faz um tempo. Meu post viralizou e, sinceramente, ler os comentários foi como levar murros seguidos no rosto. Mas algo aconteceu ontem que me fez perceber que todos vocês tinham razão sobre o karma ser real. A esposa do meu filho o deixou. Ela apareceu no meu apartamento às 2 da manhã, com o olho roxo e o bebê nos braços. Sim, ele bateu nela. A mesma coisa que eu menti sobre o pai dele. Ela chorava tanto que mal conseguia falar, enquanto segurava a filha de 3 meses que não parava de chorar. Ele descobriu que eu sabia da traição, contou. Disse que eu era burra por ficar. Quando falei que ia embora, ele me agarrou e ela não conseguiu terminar. Deixei ele ficar no meu sofá. Enquanto ela embalava a bebê para dormir, eu me vi 20 anos atrás. A diferença é que eu destruí meu casamento, não fui vítima. A ironia me deixou enjoada. Meu filho ligava sem parar até eu atender. Onde ela está? Ele gritou. Essa é minha filha. Ela não pode simplesmente levar minha filha. Você bateu nela. Ela está exagerando. Igual você me ensinou, mulheres sempre se fazem de vítimas, não é, mãe? Aquelas palavras me atingiram fundo. Foi isso que ensinei a ele? Que mulheres mentem e manipulam. Que choramos abuso, quando não conseguimos o que queremos. Não vem aqui, eu disse. Ela vai chamar a polícia. Você não faria isso. Não depois do que fizemos com o papai. Mas a esposa já tinha chamado. 2 policiais apareceram e registraram a ocorrência. Um deles me reconheceu. Era o mesmo que havia prendido meu ex-marido 4 anos atrás. Senhora, eu me lembro da senhora, ele disse depois de ouvir o depoimento da esposa do meu filho. O caso do seu marido. As acusações foram retiradas no fim, não foram? Meu estômago afundou. Sim, ele me olhou como se soubesse. Como se todos soubessem. Todo mundo sabia que meu filho tinha sido preso naquela manhã. A diferença é que a esposa dele tinha hematomas de verdade, provas reais, era uma vítima real. Nada parecido com as mentiras que eu inventei. Liguei para o meu ex-marido. Sei que ele disse para nunca mais procurá-lo, mas aquilo era sobre o nosso filho. Ele está preso, falei quando ele atendeu. Ótimo, ele disse. Isso é tudo o que você tem a dizer? Ele é seu filho. O filho que você criou. O filho a quem você ensinou que casamento não significa nada, que mentir te faz conseguir o que você quer, que bater na esposa é um comportamento aceitável. Eu nunca ensinei violência. Não, você ensinou algo pior. Ensinou que destruir pessoas que te amam é aceitável se isso te trouxer benefícios. Ensinou que votos de casamento são apenas sugestões.
Que família é descartável. Ele desligou. De alguma forma, meu filho conseguiu pagar a fiança. Depois descobri que foi a família da amante que bancou. Sim, a prima da esposa com quem ele estava dormindo. Os pais ricos dela não queriam um escândalo. Ele apareceu no meu apartamento enquanto sua esposa estava no fórum pedindo uma ordem de restrição e o divórcio. Faça ela desistir disso, exigiu. Você sabe como fazer essas coisas sumirem. Não, respondi. Como assim não? Você arruinou o papai com mentiras. Me ajuda a consertar isso. Sua esposa não está mentindo. Você realmente bateu nela. E daí? Ela sabia da traição e ficou. Ela é fraca, igual o papai era fraco por não enxergar o que você estava fazendo. Eu estapeei com força. Foi a primeira vez que bati no meu próprio filho. Saia. Você está escolhendo ela em vez de mim. Uma qualquer no lugar do seu filho. Estou escolhendo o que é certo pela primeira vez. Ele saiu, mas antes de ir disse: você vai morrer sozinha, sabia? O papai tem a nova família dele. Eu vou ter a minha quando conseguir a guarda. E você? Só vai ter esse emprego de salário mínimo e esse apartamento minúsculo. A esposa pediu uma medida protetiva de urgência e conseguiu. Agora meu filho luta por visitas supervisionadas. A amante o largou quando descobriu a acusação de violência doméstica. Os pais dela a ameaçaram de cortar o dinheiro se continuasse. Mas piorou. Minha mãe me ligou depois que soube da prisão do meu filho. A culpa é sua, ela disse. Foi você que mostrou esse comportamento. Você normalizou destruir famílias. Eu nunca bati em ninguém. Protestei. Você fez pior. Bateu na alma do seu marido. Ensinou ao seu filho que casamento é um jogo em que você pode trair, mentir e se fazer de vítima quando é pega. Ela estava certa. Todos os comentários no meu primeiro post estavam certos. Eu criei isso. Ontem à noite, a nova namorada do meu ex entrou em contato comigo. Acredita? Essa mulher bem-sucedida e linda quis me encontrar para tomar um café. Eu queria entender, ela disse. Como alguém pode fazer o que você fez? Tentei explicar sobre me sentir presa, sobre querer emoção, sobre o irmão dele ter me perseguido. Ela só ouviu e depois respondeu. Meu ex-marido também me traiu, mas eu não destruí ele por isso. Só fui embora. Deve ser bom ter opções. Você tinha opções. Você tinha um marido fiel que te amava. Você escolheu a destruição em vez do divórcio. Escolheu usar o seu filho como arma. E agora esse filho está repetindo o ciclo. Ela pagou o café e me deixou com estas palavras. Seu ex ainda acorda às vezes achando que está na prisão. 4 anos depois, ele ainda tem pesadelos por ter perdido o filho por causa das suas mentiras. Mas ele está se curando. Está feliz agora. E nunca mais vai deixar você machucá-lo de novo. A esposa do meu filho está morando com os pais. Às vezes me manda mensagens perguntando sobre a infância dele, tentando entender como se tornou assim. Eu contei a verdade. As mentiras. A falsa prisão. Tudo. Então ele aprendeu com a melhor, ela disse. Enquanto voltava para casa, vi meu reflexo na vitrine de uma loja e não me reconheci. Quando foi que virei essa mulher amarga sozinha que destruiu tudo de bom na vida? Quando ensinar meu filho a mentir se transformou em ensinar ele a abusar. O chuveiro onde tudo começou agora está na casa de outra pessoa. Meu ex está construindo uma nova vida com uma mulher que realmente o ama. Meu filho corre risco de ir para a cadeia por algo que eu apenas inventei que o pai dele tinha feito. E eu passo produtos no caixa de supermercado e volto para um apartamento vazio, me perguntando se é isso que mereço. Alguns disseram que eu era o diabo, olhando para o que minhas escolhas criaram, para o neto que provavelmente nunca vou conhecer, para o filho que virou um monstro por causa do que eu ensinei. Começo a achar que estavam certos. Como você vive consigo mesma quando percebe que é a vilã da história de todos, inclusive da sua própria? Atualização 2. Ontem a ex-esposa do meu filho me contou algo que me destruiu. Ela descobriu que está com uma DST e que já fez o bebê passar por exames. Não de paternidade, óbvio que era dele, mas de DSTs. Ela descobriu que ele não estava só com a prima dela, mas com mais 4 mulheres. Ela me ligou chorando quando recebeu os resultados. Clamídia. Ele me passou clamídia enquanto eu estava grávida. Depois dessa ligação, eu vomitei. Meu filho colocou a própria filha em risco antes mesmo de ela nascer. O médico disse que o bebê teve sorte. Poderia ter ficado cega ou coisa pior se a doença tivesse sido transmitida no parto. Foi aí que tudo explodiu. A família da prima, aqueles ricos de dinheiro antigo praticamente fundadores da cidade, quando descobriu sobre a DST, não só cortou a filha deles, como também chamou os advogados. Descobri então que uma das outras mulheres com quem meu filho se envolvia era ainda apenas uma garota que tinha 16 anos. O pai dela é dono de metade dos imóveis comerciais do centro. Ele apareceu no meu apartamento com 2 policiais e um advogado. Seu filho vem aliciando minha filha desde os 15. Ela tem mensagens, fotos que ele mandou, comprovantes de hotel para os encontros. 15 anos. Seu filho estava dormindo com uma menina de 15 quando já tinha 22. A polícia tinha mandado de busca para os eletrônicos dele. Prenderam-no no trabalho, um cargo de vendas que tinha conseguido pelas conexões do pai. Colegas de trabalho filmaram. Alguém me mandou o vídeo dele sendo levado algemado, chorando, implorando, dizendo que era um mal-entendido. Meu ex-marido me ligou pela primeira vez em meses. Você sabia? A voz dele era gelo. Não. Meu Deus, não. Eu nunca. Eu não sabia de nada disso. Não sabia porque estava ocupada demais se fazendo de vítima para realmente criá-lo. Ocupada demais tentando arrancar dinheiro de mim para perceber que nosso filho virou um predador. Isso não é justo. Justo? Você quer falar de justo? Perdi 3 anos da vida dele por causa das suas mentiras. 3 anos em que talvez eu pudesse tê-lo ensinado a ser um ser humano decente, em vez do monstro que você criou. A namorada dele pegou o telefone. Estamos contratando um advogado. Vamos garantir que ele nunca mais veja aquele bebê. E estamos documentando tudo caso você tente ajudá-lo como fez antes. Eu não faria isso. Não sou mais aquela pessoa. Você é sim.
Sempre será. A mulher que destruiu um homem bom por diversão. Desligaram. Meu filho me ligou da prisão. Mãe, preciso que você use seu apartamento como garantia para a fiança. Não. Como assim não? Eu sou seu filho. Eles estão mentindo sobre a idade da garota. Ela disse que tinha 18. São 4 mulheres diferentes. Você passou uma DST para sua esposa enquanto ela estava grávida da sua filha. Ela está exagerando. As mulheres sempre exageram. Você que me ensinou isso. Lembra? Quando te pegam, elas aumentam tudo. Eu te ensinei errado. Agora você resolve ter consciência? Logo quando eu preciso? Você é patética. Pelo menos quando destruiu o papai, foi até o fim. Agora é só uma fracassada fingindo ter moral. Desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o celular cair. A mãe da menina de 16 anos veio me procurar. Ela era tudo que eu já fui um dia. Roupas de grife, cabelo impecável, postura de gente mimada. Mas os olhos estavam destruídos. Como? Ela perguntou. Como eu não percebi? Como não vi que minha filha estava sendo usada por um homem adulto? Eu não tinha respostas. Como você diz a uma mãe que a filha dela foi aliciada por um predador que você mesma criou? Minha mãe me ligou depois que a notícia se espalhou. Cidade pequena, lembra? Todos sabem da vida de todos. Chega, ela disse. Não me ligue mais. Não apareça em reuniões de família. Você e essa coisa que criou não são mais da minha família. Mãe, por favor. Não. Você destruiu um homem bom e criou um predador. Me envergonho de ter te dado à luz. O julgamento é no próximo mês. O promotor tem mensagens em que meu filho reconhece explicitamente a idade da menina. Pelo visto, ele achava excitante o risco. Se gabava com os amigos de que conseguia garotas novas porque sabia o que dizer. A ex-esposa esposada do meu filho me mandou prints do celular dele. Mensagens para várias mulheres enquanto ela estava em trabalho de parto. Fotos enviadas enquanto ela dormia ao lado dele, exausta de amamentar. Até um vídeo transando na cama deles enquanto ela estava na consulta pós-parto. Esse é o homem que você criou, ela escreveu. Foi isso que você construiu quando ensinou que casamento não significa nada. O negócio do meu ex vai de vento em popa. Ele acabou de doar 1 milhão para construir um abrigo para vítimas de violência doméstica. O jornal disse que foi inspirado na prisão injusta que sofreu e nos danos que falsas acusações podem causar. Também financiou um programa para filhos de pais divorciados, ensinando modelos de relacionamentos saudáveis. Todo mundo na cidade sabe que é uma resposta direta ao que eu fiz e ao que nosso filho virou. Minha irmã finalmente respondeu minhas mensagens. Quer saber a pior parte? Ele era um doce de criança. Lembra quando tinha 5 anos e juntou toda a mesada para te comprar aquele colar de Dia das Mães? Aquele menininho que amava de forma tão pura se foi, e foi você quem o matou. O supermercado reduziu minhas horas depois que a notícia saiu. Meu gerente disse que clientes estavam reclamando. Não queriam ver a mãe do predador passando compras. Agora só tenho 2 turnos por semana. Meu senhorio me entregou uma notificação de despejo. Não por falta de pagamento, mas porque os outros inquilinos ameaçaram sair se eu continuasse morando aqui. Ao que parece, ninguém quer morar perto da mulher que criou um pedófilo e destruiu um homem inocente. Fui ao parque ontem, aquele onde eu levava meu filho quando ele era pequeno. Há um banco com corações talhados, lembrei de sentar ali vendo ele brincar, enquanto planejava meu caso com o tio dele. Eu estava tão focada nos meus próprios desejos que nunca percebi o que estava ensinando. O tio nem sequer nos reconhece mais. Mudou de nome e foi para outro estado. A família dele o repudiou depois que tudo veio à tona. Pelo menos ele teve a decência de sumir. Eu, porém, ainda fico aqui, assistindo às ruínas do que criei. Meu filho pode pegar de 25 anos a prisão perpétua se for condenado por todas as acusações. Meu ex está feliz com uma mulher que realmente o ama. Minha neta vai crescer sem me conhecer, e provavelmente é melhor assim. Fico repetindo na cabeça cada momento, cada mentira, cada vez que justifiquei meu comportamento para meu filho. Lembra quando eu dizia que o pai era meio bruto, por não deixar a mãe se divertir? Quando eu dizia que às vezes você tem que mentir para conseguir o que quer? Quando mostrei que os votos de casamento eram só palavras, ele aprendeu cada lição direitinho. A mulher do abrigo que meu ex financiou me procurou. Queria me entrevistar como exemplo de como perpetradores geram mais perpetradores. Eu disse que não. Mesmo agora, não suporto ser a história de aviso, embora seja exatamente isso. Amanhã tenho que depor no julgamento do meu filho. O promotor diz que meu testemunho sobre o que eu lhe ensinei pode ser crucial para estabelecer o padrão de comportamento dele. Tenho que sentar ali e admitir que criei esse monstro, que cada mulher que sofreu tem parte da culpa comigo. Como se vive com isso? Como você acorda sabendo que não só destruiu sua própria vida, mas criou alguém que destrói a vida dos outros? Antes eu pensava que o pior era morrer sozinha. Agora vejo que o pior é viver sabendo que o mundo teria sido melhor se você nunca tivesse existido. A redenção para quem envenenou todo mundo que tocou. O julgamento ia começar amanhã, mas tudo mudou quando encontraram o laptop dele escondido no sótão da minha antiga casa. A nova esposa do meu ex me ligou às 3 da manhã. A polícia está aqui com um mandado. Estão revirando a casa procurando algo. A voz dela tremia. Dizem que seu filho escondeu provas aqui meses atrás, quando ele ainda tinha uma chave. Fui até lá, embora soubesse que não devia. Ver os policiais revistando a casa onde criei meu filho, onde destruí meu casamento, onde tudo começou, pareceu cavar meu passado. Encontraram o laptop embrulhado em plástico dentro do isolamento. O backup com tudo que ele achou que tinha deletado. O rosto do detetive ficou branco ao folhear. Senhora, prepare-se, ele me disse. Isto é maior do que imaginávamos. 43 meninas.
Meu filho tinha pastas com nomes e idades. A mais nova tinha 12 anos. Vídeos, fotos, conversas em que ele se gabava da coleção. Ele dirigia uma espécie de rede com outros homens, trocando conteúdo, dividindo dicas para achar meninas vulneráveis. Eu desabei ali mesmo, na minha antiga cozinha, a mesma onde eu fazia as lancheiras, onde ensinei a amarrar os sapatos, onde disse que o pai era mau por não deixar a mãe ser feliz. Meu ex teve que me carregar até o sofá. Foi a primeira vez em 3 anos que ele me tocou. A nova esposa segurou meu cabelo enquanto eu vomitava. Eu não sabia, eu repetia. Juro que não sabia. Sabemos, disse a esposa dele. Ninguém poderia fingir aquele choque. O FBI apareceu antes do amanhecer. A rede do meu filho cruzava fronteiras estaduais. Agora são acusações federais, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional se condenado. Eles quiseram me questionar sobre a infância dele, o acesso que ele tinha a crianças, sinais que eu poderia ter perdido. A agente que me interrogou foi gentil e direta. Ele já demonstrou interesse impróprio por crianças mais novas? Não, nunca. Ele namorou colegas da idade dele no colégio? Sim. Quando o comportamento começou a mudar? Pensei muito nisso. Depois do divórcio, depois do que eu fiz ao pai dele, ele ficou diferente. Zangado. Dizia que as mulheres eram todas mentirosas e não podiam ser confiadas. Ela anotou tudo. Meu telefone não parou de tocar. Repórteres descobriram o conteúdo do laptop. Uma das vítimas era sobrinha do promotor. Outra, filha de um senador. O caso saiu da cidade e virou notícia nacional da noite para o dia. Virou tendência. Alguém vazou meu endereço. Repórteres acamparam na frente do meu apartamento por 2 dias. A ex-mulher do meu filho me ligou chorando. Eles estão me investigando também. Acham que você sabia. Como podiam achar que eu sabia? Eu estava grávida. Eu cuidava do nosso bebê. Eu confiava nele. O bebê, meu Deus, o bebê. Os serviços sociais ficaram com a criança enquanto investigam. Precisam confirmar se ela não foi exposta a nada, se não foi usada em conteúdo. A ideia me dá vontade de morrer. Vou contratar um advogado para conseguir a guarda total e extinguir os direitos parentais dele. Ela disse. Preciso de testemunhas de caráter. Você vai depor dizendo que ele é perigoso? Sim, mesmo sendo seu filho. Especialmente porque é meu filho. Minha mãe apareceu ontem com minha irmã e 2 tias. Achei que viessem me deserdar em público. Em vez disso, minha mãe me abraçou pela primeira vez em 2 anos. Isso não é culpa sua, ela disse. É sim. Eu ensinei que as mulheres são descartáveis. Mostrei que o casamento não significa nada. Eu criei isso. Você criou um mentiroso e um traidor. Não isso. Esse nível de maldade vem de outro lugar. Mas eu sei melhor. Cada mensagem naquelas pastas mostrava a visão distorcida que ele tinha dos relacionamentos. Como falava em conquistar aquelas meninas. Como as chamava de fracas por confiar nele. Como dizia que mulheres que caem em mentiras merecem o que lhes acontece. Minhas palavras, minhas lições, transformadas em arma contra inocentes. O pior é que algumas vítimas tentaram falar comigo. Uma menina de 15 me mandou mensagem no Facebook antes dos pais obrigarem a apagar. Ele me falou de você, ela escreveu. Disse que a mãe dele me ensinou a ler as mulheres, a saber o que queremos ouvir. Ele dizia que você era uma heroína por destruir o pai e sair impune. Heroína. Eu era a heroína dele por ser uma bruxa mentirosa, traidora e manipuladora. O advogado do meu ex entrou em contato. Não para ameaçar, mas para coordenar. Temos que apresentar uma frente unida. Mostrar ao tribunal que, apesar do seu passado, ambos os pais condenam completamente as ações dele. Depois de tudo que você me fez, você está disposta a ficar ao meu lado? Eu não fico ao seu lado. Fico contra ele. Há diferença. O agente do FBI ligou de novo hoje. Encontraram comunicações entre meu filho e outros 12 homens. 3 foram presos. Um era professor. Outro dirigia um programa juvenil numa igreja. Eles trocavam estratégias. Todos falavam em identificar meninas com pais ausentes, lares desfeitos, baixa autoestima. Seu filho ensinava táticas de manipulação psicológica. A agente perguntou, onde ele teria aprendido manipulação emocional tão sofisticada? De me observar. Pensei em responder. De ver como eu convenci todo mundo de que meu ex era abusivo? De como ensinei nosso filho a mentir? De como me fiz de vítima sendo a perpetradora? Amanhã anunciam as acusações federais. 27 contas, incluindo produção de pornografia infantil, tráfico sexual de menores e operação de organização criminosa. Meu filho enfrenta 300 anos de prisão. O advogado dele, um defensor público recém-formado, ligou pedindo se eu ajudaria na defesa, talvez falar sobre a infância difícil, o trauma do divórcio. A infância dele só ficou difícil porque eu a tornei assim. Haveria algum fator atenuante? O único atenuante é que eu criei monstruoso pelo exemplo. Coloque isso na sua defesa. Ele desligou. Meu senhorio me deu ordem de despejo hoje, não pelas queixas dos vizinhos, mas porque os investigadores precisam revistar meu apartamento. Acreditam que meu filho pode ter escondido coisas lá também. Estou dormindo no carro até minha irmã decidir se me deixa ficar com ela. O supermercado me demitiu por mensagem. Dadas as circunstâncias, achamos melhor nos separar. 2 décadas de trabalho por água abaixo porque criei um predador. Fico pensando naquelas meninas. 43 que sabemos até agora. Quantas mais têm medo de aparecer? Quantas acharam que era amor? Quantas se culparam? Meu filho criou vítimas do mesmo jeito que eu criei, com mentiras, manipulação e a destruição total da confiança.
Se fala em mais prisões, mais vítimas, mais evidências do quão fundo isso vai. Dizem que ele pode ser um dos maiores predadores pegos em anos. Meu filhinho, a criança que eu embalei, ensinei a andar de bicicleta, a mesma criança que eu ensinei que mentir traz vantagem, que quem confia é fraco, que casamento não vale nada se não te faz feliz. O promotor quer me usar como exemplo na fase de sentença, mostrar como manipulação emocional na infância cria predadores. Eu vou ficar lá e admitir que criei isso com minhas ações, escolhas, meu fracasso completo como mãe e como ser humano. Porque talvez, se um pai ou uma mãe virem o que eu fiz e escolherem diferente, será um monstro a menos. Talvez uma criança a menos sofra. Mas eu sei a verdade, esse é meu legado. Não só um casamento fracassado, não só um divórcio amargo, mas 43 meninas jovens cujas vidas foram destruídas pelo homem que eu criei. Como se vive sendo o ponto de origem de tanta dor? Atualização 3. Meu filho recebeu sentença federal de 347 anos de prisão. O juiz o chamou de um dos predadores infantis mais prolíficos que viu em 40 anos no banco. Eu estive lá em todos os dias da sentença. Vi 14 meninas testemunharem o que ele fez a elas. A mais nova tinha 11 anos quando tudo começou. Ela tem 13 anos agora e já tentou se matar 2 vezes. A mãe dela me encarou o tempo todo enquanto falava, como se tentasse entender como eu criei alguém capaz de destruir o bebê dela. Eu não conseguia desviar o olhar. Eu devia isso a elas. Meu ex-marido sentou 2 filas atrás de mim com a esposa. Quando uma das garotas descreveu como meu filho dizia que todas as mulheres são mentirosas mesmo, minha mãe me ensinou isso, ouviu-se um som sair do meu ex, como de um animal ferido. A esposa dele segurou a mão dele enquanto ele chorava. 23 homens foram presos por causa da rede do meu filho. Um pediatra, 2 professores, um pastor de jovens, pais com seus próprios filhos. O agente do FBI me disse que meu filho ensinava a eles táticas de manipulação psicológica que aprendia observando como eu destruí meu casamento. Ele literalmente ministrava seminários sobre como identificar meninas vulneráveis e fazê-las se sentir especiais antes de destruí-las. Seu filho transformou o abuso emocional em ciência. Nunca vimos nada tão organizado vindo de alguém tão jovem, disseram. O legado das minhas lições. A ex-esposa dele ficou com a guarda total e obteve uma ordem de restrição permanente. Mudaram-se para outro estado e mudaram o sobrenome. Ela me mandou uma última mensagem. Vou gastar todos os dias para que sua neta saiba que vale mais do que os homens da linhagem dela acreditaram. Ela nunca vai saber que você existiu. Eu nunca mais verei minha neta. Ótimo. Ela merece coisa melhor do que o veneno na nossa árvore genealógica. A nova mulher do meu ex teve uma menina há 6 meses. Chama-se Hope. Soube por minha irmã, que ainda fala com eles às vezes. Ele é o pai que não pôde ser para nosso filho por causa das minhas mentiras. Presente e protetor, ensinando desde cedo sobre relacionamentos saudáveis. O gerente do supermercado se sentiu mal por me demitir e me deu uma referência. Agora trabalho no turno da madrugada num depósito, onde ninguém precisa ver meu rosto. O salário é pior, mas ao menos posso pagar um kitnet a 40 metros de distância, onde ninguém me conhece, exceto que conhecem. Minha história viralizou no TikTok. A mulher que criou um predador. Alguém achou velhos posts meus no Facebook. Prints de eu me gabando do boletim do meu filho enquanto eu transava com o tio dele. Os comentários são brutais. Merecidos, mas brutais. O tio do meu filho se suicidou mês passado. Deixou um bilhete dizendo que não suportava viver sendo parte do que destruiu tantas vidas. A família nem reclamou o corpo. O Estado crematou e espalhou as cinzas. Sem túmulo, sem placa, simplesmente sumido, como se nunca tivesse existido. Às vezes sonho com aquele chuveiro. Não com o sexo, mas com um instante depois. Ficar ali sabendo que estava destruindo tudo de bom na minha vida por nada. Se eu pudesse voltar, gritaria para mim mesma parar. Mas não posso. Ninguém pode. Minha mãe vem aqui uma vez por mês. Não conversamos muito. Ela traz mantimentos e senta no meu sofá por 1 hora, como se estivesse visitando um túmulo. Lembro quando você era pequena, ela disse semana passada. Você era uma criança tão feliz. Quando eu te perdi? Quando decidi que merecia tudo sem conquistar, respondi. Quando ensinei a meu próprio filho a mesma coisa. As famílias das vítimas entraram com processos civis. Não tenho nada a lhes dar. Mas meu ex montou um fundo, 5 milhões de dólares para terapia e serviços de apoio. Vendendo a primeira empresa, ele pagou por isso. A esposa dele disse à minha irmã que ele vê aquilo como penitência por não ter visto sinais antes. Mas não havia sinais que pudessem ser vistos por trás de uma ordem de restrição baseada em mentiras. Agora eu faço trabalho voluntário em um abrigo para mulheres, não o que meu ex financiou, obviamente, outro, 3 cidades adiante. Conto minha história para mulheres que pensam em usar os filhos como arma em divórcios. Mostro o que eu criei, o que meu egoísmo e minhas mentiras construíram. A maioria não acredita que isso poderia acontecer com elas até eu mostrar a foto policial do meu filho ao lado da foto do jardim da infância. Mesmos olhos, mesmo sorriso, o monstro no rosto de uma criança. Mas eu só queria o que merecia no divórcio, uma mulher disse semana passada. Eu também, e recebi exatamente o que merecia, respondi. Um filho que virou predador e uma vida inteira observando o dano se espalhar. Ela ficou em silêncio depois disso. Ainda trabalho para me perdoar, mas sei que nunca vou me perdoar completamente. Algumas coisas são imperdoáveis. Criar um predador com seu próprio exemplo tóxico é uma delas. Minha terapeuta, ordenada pela corte como parte da investigação, diz que preciso separar minhas ações das escolhas do meu filho. Mas eu não consigo. Cada garota que sofreu existe porque eu ensinei ao meu filho que a dor dos outros não importava se você conseguisse o que queria. Mostrei a ele como mentir, manipular e destruir vidas para ganho pessoal. Ele só encontrou um alvo diferente.
Semana passada recebi uma carta de uma das vítimas. Ela tem 18 anos agora e vai para a faculdade. Perdoou-me. Disse que guardar ódio estava envenenando o futuro dela. Aquela garota tem mais graça do que eu jamais merecerei. Sei que você não quis criar isso, ela escreveu. Mas por favor use sua história para impedir que outras mães façam o mesmo. E é isso que eu faço. Eu conto minha história para quem quiser ouvir. A verdade feia e crua de como uma mulher egoísta destruiu sua família e criou um monstro que destruiu dezenas de outras. As mulheres do abrigo me apelidaram de conto de advertência. Cai bem. Meu ex-marido se casou de novo na primavera passada, numa cerimônia pequena. Minha irmã disse que ele parecia feliz, finalmente livre da sombra que eu lancei sobre a vida dele. A nova filha dele foi a Daminha, andando pelo corredor e jogando pétalas. A vida que deveríamos ter tido se eu não tivesse escolhido a destruição. Tenho 51 anos agora. Vou trabalhar em turnos no depósito até o corpo não aguentar mais e, provavelmente, morrer sozinha numa instituição estatal. E estou bem com isso. É mais paz do que as famílias das vítimas do meu filho jamais terão. As pessoas perguntam se eu ainda amo meu filho. Eu amo o bebê que embalei, o bebê que me chamava de mamãe, o menininho que me fez cartões no Dia das Mães. Essa criança morreu no dia em que eu escolhi trair tudo que havia de bom nas nossas vidas. O que está na prisão federal não é meu filho. É o monstro que criei com mentiras e egoísmo. Meu legado não é um casamento fracassado ou um divórcio amargo. São 43 meninas que aprenderam cedo demais que monstros têm rostos familiares e falam com palavras encantadoras. Meninas que aprenderam que confiança pode ser transformada em arma contra elas, do mesmo jeito que eu transformei a confiança do meu próprio filho em arma. Não há arco de redenção aqui. Não há perdão que importe. Só a verdade de que algumas escolhas destroem tudo que tocam e algumas pessoas criam ondas de dano que nunca param de se espalhar. Se você está lendo isto pensando em trair, mentir ou usar seus filhos como armas num divórcio, olhe minha vida. Veja o que eu criei. Veja as dezenas de meninas cuja inocência foi destruída porque eu ensinei meu filho a considerar o coração das pessoas como brinquedos para quebrar. Então escolha diferente. Porque uma vez que você se torna a vilã na história de todo mundo, não há como reescrever o final.